E como o Adriano, já disse, o meu nome é Luiz, Eu participo no grupo de oração Unidos na Fé, que acontece todas as quartas-feiras, na comunidade de Madre Teresa de Calcutá, a partir das 19h20 com o terço. E aqueles que ainda não nos visitaram, estão convidados a estar lá conosco todas as quartas-feiras, tá? Eu já participo no grupo de oração desde os anos 1990, Faz um pouquinho de tempo, Sou casado, há 28 anos, Tenho 2 filhos e 3 netos, Para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém, gente? Oh, glória a Deus, amém, Então eu convido você nessa noite de hoje, a tomar a palavra de Deus, que está no Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Lucas no capítulo 7, a partir do versículo 36. Ela tem um título, que é A Pecadora Perdoada, Vai tomando a sua Bíblia aí, Já quero agradecer antecipadamente o convite do Adriano, para estar aqui no grupo de oração, trazer a palavra de Deus nessa noite de hoje, Na Bíblia Ave Maria, Para quem tem um pouco mais de dificuldade, é na página 1356, na Bíblia Ave Maria. Convido você a ficar de pé, meu irmão, para a gente anunciar a palavra de Deus. A pecadora perdoada. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na sua casa, na casa dele, e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa a casa do fariseu, pôs um vaso de alabastro cheio de perfume. E estando aos seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Ao presenciar isto, o fariseu que tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta com as suas lágrimas regou os meus pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste um ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés. Por isso digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco se ama. E disse a ela: perdoados te são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer, então: quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou, vai em paz. São para nós as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, E a palavra de Deus, A gente tomando essa palavra de Deus, ela que traz esse título da mulher pecadora, Nós vamos ver que
Deus quer nos perdoar, não é? Deus quer nos perdoar, como Ele perdoou essa mulher, como Ele perdoou aquela pecadora, né, que está aqui no texto, né? Deus quer nos perdoar todo o nosso pecado, mas depende de cada um, depende de mim, depende de você, meu irmão. O perdão de Deus não depende só de Deus, porque se depender só de Deus, você está perdoado, amém? Amém? Se depender só de Deus, meu irmão, você já está perdoado. Mas depende de mim, depende de você, depende de nós, né? Porque Deus quer nos perdoar. É o desejo, é o grande desejo de Deus, é perdoar cada um de nós, é perdoar o teu povo, né? Então esse é o grande desejo de Deus, né? Mas precisamos ter uma atitude, precisamos tomar atitude na nossa vida, né? Atitude de quem conhece a Deus, de quem quer buscar algo novo, de quem quer buscar uma vida nova. Precisamos ter uma atitude, precisamos tomar uma atitude. E a gente vai continuando aqui, né? A gente vai ver que Jesus entra na casa do fariseu. Jesus entra, ele foi convidado para um jantar, e Jesus entra na casa daquele homem, né? Se põe à mesa, onde estavam lá várias pessoas, né? E ali o fariseu, né, nós sabemos que essa palavra, o fariseu, significa o hipócrita, né? Aquele que muitas vezes quer que as pessoas sejam tudo certinha, né? Mas ele não. Graças a Deus que na nossa comunidade não tem isso. Tem? Não ouvi não. Tem ou não tem? Não tem não, né? Graças a Deus que não tem ninguém hipócrita na nossa comunidade. Que muitas vezes quer ser tudo certinho, quer ser bonitinho, né? Mas só para os outros. Eu não. É tudo para você. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Você não pode pecar, você não pode fazer isso, mas eu tudo posso, né? Então eu estou sendo hipócrita, estou vivendo a hipocrisia, né? É um sujeito fingido, e graças a Deus que aqui na nossa comunidade não tem ninguém fingido, porque graças a Deus, Deus toca o coração. Você que está aqui, meu irmão, você que veio hoje, você foi chamado, foi Deus que chamou você. Como já foi dito aqui, quantas pessoas poderiam estar aqui? Qual o tamanho dessa comunidade, né? Quantos poderiam estar aqui? Quantos bancos estão vazios? Porque talvez ainda não ouviu o chamado de Deus, ainda não foi tocado pelo chamado de Deus, pela graça de Deus, de compreender qual é a vontade de Deus, né? É o que nós precisamos, é compreender a vontade de Deus na nossa vida. E por isso que muitas vezes as pessoas não vêm, por isso que muitas vezes as pessoas não estão na comunidade, as pessoas não vêm para a graça de Deus, porque não têm compreendido a vontade de Deus, não é? É preciso compreender a vontade de Deus na nossa vida. E nós tomando a palavra aqui, nós vamos ver que Jesus sempre esteve no meio do povo pecador, sim ou não? Ei, mas está devagar, sim ou não? Sim, Jesus sempre esteve no meio do povo pecador, sempre esteve no meio dos publicanos, sempre no meio dos fariseus, daquela raça de pessoa mais pior que tinha. Então, Jesus sempre esteve no meio da classe mais pior que tinha, né? Ele sempre esteve no meio. E a gente viu aqui quando ele entra na casa daquele homem, né, daquele fariseu, o que aconteceu? A primeira coisa que aquele homem viu quando Jesus estava ali e a mulher por detrás dele, né, ungindo ele, lavando os pés dele com as lágrimas, enxugando, né, passando o perfume. A primeira coisa que surgiu no coração dele foi o quê? Vocês sabem o que surgiu no coração dele? Surgiu a dúvida, gente. Surgiu a dúvida. O que ele disse? Se esse fosse profeta, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem estava tocando ele. E vocês me dizem, vocês acham que Jesus não sabia? Sim ou não? Sim, Jesus sabia quem era aquela mulher, né? Jesus sabia quem era aquela mulher. Sabia que ela era pecadora, sabia que ela era uma prostituta, ele sabia, não é? Então surgiu a dúvida no coração daquele homem, daquele fariseu, daquele publicano, né? E muitas vezes nós trazemos para os nossos dias hoje, será que nos nossos dias, hoje na nossa vida, muitas vezes nós não estamos tendo atitude farisaica? Sim ou não? Está devagar, né? Sim ou não? Muitas vezes nós temos tido atitudes farisaicas, sim, porque muitas vezes nós vemos as pessoas e muitas vezes nós queremos julgar as pessoas, porque nós sabemos que a pessoa tem um problema, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, mas só Deus pode julgar, meu irmão. Só Deus é que pode julgar as pessoas, nós não temos direito de julgar as pessoas, né? Então surgiu a dúvida naquele coração daquele homem, e nós não podemos ter dúvida. Podemos sim ou não?
ter dúvida a respeito do Senhor. Você tem dúvida que Jesus Cristo é o Senhor? Tá devagar. Tem dúvida que Jesus Cristo é o Senhor? Que Jesus Cristo é o Salvador? Você tem dúvida, meu irmão? Você não tem dúvida, então você não está tendo atitude farisaica. Com certeza, você não está sendo egoísta como aquele homem, né? E a gente continuando, né? A pecadora chorava aos pés de Jesus, né? Aos pés de Jesus. Ela teve uma atitude de amor e não de hipocrisia. Está vendo? Aquela mulher, diante de toda aquela situação, ela teve uma atitude de amor, né? Ela foi lá, buscou o perfume, ungiu Jesus com o perfume, lavou os pés de Jesus com o seu choro, com a sua lágrima, enxugou com os seus cabelos. Será que nós teríamos coragem de fazer isso? Alguém chegasse na nossa casa, né? Porque, na verdade, era um costume da época, né? Naquela região, todo mundo que chegava, entrava na sua casa, você oferecia a água para lavar os pés, né? O óleo para ungir o cabelo, né? E assim por diante, né? Era o costume, né? Mas será que hoje nós teríamos coragem, né? Que alguém chegasse, vou lavar os seus pés, porque você veio lá de fora, você sujou, está chovendo hoje, alguém chegasse na sua casa agora, você teria essa atitude de amor, você passou na rua cheia de barro, sujou os seus pés, vou lavar os seus pés. Será que nós teríamos essa atitude? Então aquela mulher teve essa atitude de amor com Jesus, né? De amor com Jesus, enquanto que o outro estava enxergando só a realidade daquela mulher. Ele estava enxergando só que aquela mulher era prostituta, ele só via aquilo. Nossa, mas o Senhor está vendo aquele homem, está vendo essa mulher aí, ela não vale nada. Essa era a verdade que ele estava querendo dizer, né? Essa mulher não vale nada. Se ele fosse mesmo profeta, ele sabia, né? Então, mas aquela mulher estava fazendo tudo ao contrário, e é isso que Deus quer que nós façamos hoje, que nós sejamos ao contrário daquilo que os outros pensam que nós somos, né? Precisamos ter atitudes de amor, tratar as pessoas com amor, né? Muitas vezes nós não conseguimos tratar as pessoas com amor, nós não conseguimos ter essa atitude de amor para com os outros, por isso que hoje muitas situações, muitas famílias estão vivendo tantas situações difíceis, né? Quantas pessoas, quantas famílias estão se separando, casais estão se separando, porque não está existindo amor mais na família. As pessoas não estão vivendo mais o amor, a atitude do amor, a atitude do perdão, né? Jesus perdoou essa mulher, não está vivendo mais a atitude do perdão, né? E nós sabemos que Jesus pergunta quantas vezes perdoar, quantas vezes devemos perdoar, até 7 vezes, até 70 vezes, não, Jesus fala até 70 vezes 7, que isso aí vai dar mais de 400 vezes, e o ditado que a gente diz, não é assim? Eu já falei mais de 500 vezes, e o que significa isso? É um ditado que quer dizer, é muitas vezes, eu já falei muito, é isso que Jesus fala para nós hoje, tem que perdoar muito, tem que ter muito amor, né? E a gente continuando, né? Então aquela mulher, ela não teve essa atitude de hipocrisia, né? Ela teve uma atitude de amor, né? E a gente vai continuando aqui, vendo que a palavra, né? Jesus sempre esteve no meio dos pecadores, sempre no meio do povo, dos piores que tinha, né? E a gente, tomando a palavra de Deus, a gente vai ver que, mais uma vez, né? Jesus entra, né? Na casa de Levi, né? Para a gente entender, Jesus entra na casa de Levi também um publicano, né? É o Mateus, né? É o primeiro nome de Mateus, né? Ele entra na casa dele, também foi convidado, né? Naquele publicano, e lá surge um desentendimento, né? Uma coisa, nossa, mas espera aí, esse homem chega aqui e quer comer com todas as pessoas de situação complicada, né? É o que Jesus vai falar, né? Ele vai falar dessa forma assim, ó. Aí surgiu toda a situação, Jesus vai falar assim, quando perguntar, por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Veja bem, mais uma vez, né? Atitude farisaica, né? Atitude hipócrita de perguntar, né? Por que ele come e bebe com pessoas de má vida, né? E ele vai dizer aqui, ó, os homens de boa saúde não necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar a conversão os justos, mas sim os pecadores. Meu irmão, é isso que Deus está chamando hoje. Está chamando eu, está chamando você, porque nós somos pecadores. Sabe por quê? Porque o germe do pecado está em nós, o germe do mal está em nós, a semente do mal está em mim, está em você, quer queira ou quer não queira, e se a gente alimentar ela vai crescer, sim ou não? Sim, se a gente alimentar a semente do mal, ela vai crescer dentro de nós. Então nós precisamos mortificar a semente do mal que está dentro de nós,
né? E mais uma vez Jesus entra na casa de Zaqueu, para a gente entender melhor, mais uma vez um publicano, né? E quando Jesus entra lá, né? E ele reconhece toda a sua falha, né? Reconhece que ele defraudou as pessoas e diz para Jesus: Jesus, nessa noite de hoje, Senhor, se eu roubei alguém, se eu tirei das pessoas, eu vou devolver 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes mais, Senhor, eu vou devolver. E que Jesus diz para ele: hoje entrou a salvação na sua casa, né? Sabe por quê? Porque aquele homem, apesar de tudo que ele tinha, ser pecador, ele tinha a vontade, o desejo dentro dele de ser diferente, o desejo de mudar. Ele tomou uma atitude, e é isso que Deus está nos chamando hoje: tomar uma atitude. Meu irmão, se você não tomou uma atitude ainda, se você não tomou uma atitude ainda por Jesus, não optou ainda por Jesus, opta hoje, né? Muitas pessoas estão padecendo por causa disso, porque ainda não optaram por Jesus. Tem muitas pessoas optando por muitas coisas aí fora, menos para Jesus, menos para as coisas de Deus. Tem muitas pessoas optando assim, né? Mais uma passagem, só para ver como que Deus quer nos perdoar, né? A gente vai ver lá, né, em João 8, 10 e 11, né, aquela mulher adúltera, né? Quando ela chega, Jesus chega e o povo está tudo ali para apedrejar aquela mulher. E acontece toda aquela realidade. E quando Jesus fala: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aconteceu o quê? Que foi saindo desde os mais velhos até os mais novos, e Jesus ficou sozinho com aquela mulher lá, até o ponto que Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Se foram todos? Sim, Senhor, se foram todos. E Jesus disse para ela: se eles não te condenaram, nem eu te condeno. E é isso, meu irmão, que Jesus fala nessa noite de hoje para mim e para você. Deus não condena você. Deus não condena você de jeito nenhum. Deus não me condena. Sabe o que Deus condena? Deus condena o pecado que está em mim, condena o pecado que está em você. É isso que Deus condena, né? Mas Deus quer nos perdoar. Sabe por que Deus quer nos perdoar como Ele perdoou essas pessoas? Ele quer nos perdoar, sabe por quê? Porque Deus quer me salvar. Deus quer salvar você. Diz para o seu irmão: Deus quer salvar você. Diz aí, fala aí, meu irmão, não tem medo não. Deus quer salvar você. Por isso que Ele quer perdoar o seu pecado, meu irmão. Ele quer você uma pessoa limpa, para quando você chegar lá no céu, você poder entrar, né? Porque se nós quisermos pensar que vamos chegar lá de qualquer maneira, não vai não. Não vai não, né? Porque a palavra de Deus vai falar lá em Romanos 5, né? Aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, meu irmão, mas nós não podemos levar isso ao pé da letra e pensar que nós podemos andar pecando por aí e fazendo tudo o que nós queremos e depois, no último momento, Deus vai nos perdoar. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Em toda situação, em toda realidade que acontece, né? Jesus estava naqueles lugares mais piores. E Jesus perdoa, como Ele perdoa aqui. A quem Ele vai dar pergunta: a quem Ele perdoou mais? Aquele, né? Quem vai amar mais? Aquele a quem Ele perdoou mais, né? Mas nós não podemos achar que podemos fazer isso. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Não, então eu vou viver no pecado, porque depois vai superabundar a graça. Não pode, de jeito nenhum. Está errado, né? Então não podemos ver isso. E depois, lá em Romanos 6, 23, vai falar o salário do pecado, meu irmão. O salário do pecado é a morte. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Ei, mas está devagar, sim ou não? Sim, o salário do pecado é a morte, meu irmão. Se você continuar no pecado, você vai morrer. Mas sabe que o jeito que você vai morrer? Espiritualmente. Você vai morrer se você continuar no pecado. Somos pecadores, mas temos que melhorar, temos que buscar Deus, temos que melhorar sim. Então não podemos, porque sabe por quê? Quando a palavra fala assim, o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna, meu irmão. É a sequência da palavra, né? O dom de Deus é a vida eterna. Por isso que Deus quer nos perdoar, né? Deus quer nos perdoar, como Ele perdoou essa mulher aqui, porque quando ela chegou naquele lugar, quando ela fez tudo aquilo lá, o amor estava no coração dela. E muitas vezes nós queremos julgar as pessoas e corremos o risco de muitas vezes chegar lá no céu e aqueles que nós achamos que são aqueles os piores, ganhar o nosso lugar lá, estar na nossa frente, né? Tem uma passagem que vai dizer assim, né? No Evangelho de Mateus: eis que as meretrizes
e os publicanos vos procederão no reino dos céus. Sabe por quê? Porque essas pessoas muitas vezes estão com o coração muito aberto do que nós que estamos aqui na frente, do que nós que estamos na igreja, nós que estamos caminhando, nós que conhecemos a verdade de Deus. Muitas vezes nós temos tendo atitude de farisaica, né? Então muitas vezes nós não podemos julgar as pessoas por causa disso, porque aquela mulher estava com o coração aberto para Deus, aberto para o amor, e a graça de Deus aconteceu na vida dela porque ela estava aberta para a graça. Então nós não podemos perder essa graça não, de deixar Deus trabalhar na nossa vida. E na última pregação que teve aqui, né, foi falado da vida nova em Jesus Cristo, né? Colossenses 3, se não me engano, né? Vida nova em Jesus Cristo. Meu irmão, é isso que Deus está chamando você hoje, para uma vida nova em Jesus, a vida transformada, uma vida restaurada. É isso que Deus quer, meu irmão. É isso que Deus está chamando você hoje, para mudar a sua vida, tomar uma atitude hoje, de um homem novo, de uma mulher renovada, de uma mulher restaurada, convertida, e buscar as coisas de Deus, porque Deus quer salvar você. Esse é o projeto de Deus, nos curar, nos transformar, né, para que sejamos aquilo que Ele quer, sejamos salvos. É isso que Deus quer. Então, meu irmão, eu convido você nesse momento, você dê uma resposta para Deus nessa noite de hoje. É uma resposta em oração para Deus nessa noite de hoje, né? Dizer para Deus que hoje você aceita o projeto de Deus na sua vida. E reconhecer que você é falho, que você é uma mulher falha, que você é um homem falho. Reconheça isso. Eu convido você, feche os seus olhos, meu irmão.